A pessoa é preconceituosa até o momento que ela utiliza e vê que funciona. Vê que melhorou a qualidade de vida. Vê que o quê? Mudou a vida da pessoa, gente. Aí a pessoa deixa de ser preconceituosa rapidinho. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular. E no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do Jones falando sobre maconha, guerra às drogas e o complexo industrial de saúde. Bom, vocês sabem que eu sou uma ativista e entusiasta da cannabis, por isso eu achei muito legal ter uma visão radical de outro camarada sobre esse tema, que recentemente visitou uma associação e muito provavelmente está aqui com as ideias aflorando em relação a isso. Mas antes de começar a assistir esse react, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode fortalecer financeiramente o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se Camarada Luna, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, aqui na descrição também tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo. Agora, bora assistir esse vídeo que eu tô ansiosa. Camaradas, na terça-feira eu visitei a Aliança Medicinal lá em Olinda e aí publiquei uma foto, né? Eu num jardinzinho de maconha, muito bonita a foto. Bota aí a foto na tela, Maxwell. Muito bonita a foto, já curti, inclusive. Se você não me segue nas redes sociais, também não segue o Jones, vai lá, segue a gente, Camarada Luna e Jones Manuel. Eu quero fazer um debate com vocês sobre guerra às drogas, maconha e complexo econômico industrial da saúde. Jones, o que é que tem a ver? Para aí, a gente vai destrinchar. Antes, só quero dizer uma coisa pra vocês. Eu vi muita gente comentando, Jones, muito massa que você não vai abandonar o debate sobre descriminalização das drogas, fim da guerra às drogas, porque vai ser candidato. Gente, assim, eu sei que eu era muito menor, tinha menos projeção, tinha menos impacto público, mas eu já fui candidato em 2022, viu? Ao governo do estado de Pernambuco. Em nenhum momento, porque a gente era candidato, a gente deixou de fazer o debate do fim da guerra às drogas, da descriminalização das drogas, o debate sobre a legalização do aborto ou o debate sobre o desencarceramento, né? Fazendo a crítica ao encarceramento em massa e o punitivismo como eixo central da política de segurança pública, que na prática é uma formação de controle classista e racial para matar a população negra, pobre e periférica. Veja. Que bom, né? Porque são debates que eu acho de extrema importância e que são debates o quê? Assim, essenciais pra gente, que é contra o capitalismo, pra gente que quer uma sociedade diferente. Não tem como a gente falar sobre superação do capitalismo e não falar sobre guerra às drogas e não falar sobre aborto e não falar sobre segurança pública. São assuntos essenciais e que estão interligados também. De minha parte, vocês nunca vão ver, nunca vão ver a gente abandonar nenhuma pauta, nenhuma luta em nome de ganhar voto. Aqui, nunca vai ter esse discurso. Jones, deixa de falar disso, porque isso pode prejudicar ter voto. Isso nunca vai acontecer, sabe? Muito que bem. Eu acho muito que bem. Pelo contrário, quanto mais velho eu vou ficando, mais radical eu vou ficando, mais eu entendo a urgência da Revolução Brasileira como o grande horizonte teórico e político da classe trabalhadora, dos movimentos populares, dos sindicatos, dos partidos políticos e por aí vai. Então aqui nunca vai ter uma desradicalização do nosso debate político. Assim como pra gente, é um negócio inclusive que a gente já debateu aqui diversas vezes no canal. Veja, pra gente existe sim um senso comum conservador. Existe, difundido pela mídia burguesa, por exemplo, ou por algumas igrejas evangélicas não pentecostais, um pânico moral muito forte, por exemplo, quando o tema legalização do aborto. E aqui, veja, é claro que isso existe, só que isso, para ser superado, precisa ser enfrentado. A gente já deu esse exemplo várias vezes no canal. Na Argentina, a descriminalização do aborto não ganhou de primeira não, viu, gente? Apresentou o projeto, brigou, foi pra rua, os movimentos feministas fizeram passeata, campanha de conscientização, debate, perdeu, apresentou... Olha isso, gente, a praça inteira verde. Lembrando que essas bandanas são exatamente do Nem Presa Nem Morta, exatamente falando dessa coisa do aborto, né? Então, olha que lindo como um movimento social consegue mudar as leis. Então, de novo, e aí luta, mobilização, debate, perdeu, apresentou até ganhar. Então, pra gente, lutas históricas da classe trabalhadora, dos movimentos de luta contra as opressões, como os movimentos feministas, elas podem não ser majoritárias agora, mas elas só vão ser majoritárias se a gente não desiste do debate, se a gente insiste, se a gente enfrenta o senso comum. Existe uma mentalidade, né, que a gente foi ensinado enquanto sociedade brasileira, e principalmente nós mulheres, a não nos impor, a não falar de assuntos incômodos. E se a gente não fala, a gente não resolve, a gente não debate, a gente não critica. Por isso é importante falar. A gente tem que falar. Essa coisa de não debater temas de política, religião, não se debate, não...
isso é uma grande mentira e isso é uma grande ferramenta de alienação da população. Então é para falar sim, é para criticar sim, é para debater sim esses temas, porque só assim a gente avança na luta. Um lugar sem crítica é um lugar morto por dentro. A gente tem firmeza política se a gente não abre mão daquelas lutas que são históricas e indispensáveis para a emancipação de todos os explorados e oprimidos do Brasil. Então, de nossa parte, você nunca vai ver a gente abandonar nenhuma luta, nenhuma pauta histórica em nome de conquistar voto. Dito isto, vamos lá. Vou dividir esse vídeo também por tópicos, que eu acho que fica mais didático. Primeira coisa, quando a gente for fazer o debate sobre descriminalização das drogas e, em particular, da maconha, da cannabis, né, a gente tem que saber que a criminalização tem um duplo sentido. Tem um sentido a partir da própria realidade nacional brasileira e uma estratégia geopolítica de dominação contra a América Latina. Eu não vou destrinchar tudo aqui em detalhes, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas para fazer um debate sobre a realidade nacional brasileira, eu recomendo para vocês o livro Fumo de Negro, A Criminalização da Maconha no Pós-Abolição, da Luísa Saad, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, que é um livro muito bom que justamente faz esse debate no contexto brasileiro, de onde é que vem a dinâmica de proibição da maconha e como ela foi associada à população negra, e o proibicionismo em torno da maconha está diretamente ligado ao racismo e às novas formas de dominação que foram estabelecidas contra a população negra no pós-abolição, viu? Uma pesquisa que vale muito a pena ser lida como um exemplo para quem quiser acompanhar esse debate. Lembrando que esse livro, inclusive, me foi indicado pela querida amiga Bel Puan, né? A Bel, ela fez história também na UFPE, a gente foi mais ou menos ali contemporâneo. Bel é escritora, é uma artista, ela canta, é do Islã, é uma figura de um incrível talento, seja falando, recitando, cantando, escrevendo, é uma pessoa que tem um talento incrível. Então, você aí, que é de Pernambuco, de fora do Brasil, que eventualmente não conhece ainda a Bel Puan, conheça, que vale muito a pena. Não é porque eu conheço ela antes de ser famosa, viu? Não é porque a gente se conhece há muito tempo não, mas ela é incrível, vale muito a pena. Inclusive, agradeço o Bel por ter recomendado este livro. Só reforçando, Fumo de Negro, A Criminalização da Maconha no Pós-Abolição, da Luísa Saad. Dito isto, vamos lá. Então tem esse contexto nacional e tem o contexto geopolítico. Vamos destrinchar um pouquinho mais o contexto geopolítico. Os Estados Unidos adotaram uma estratégia de guerra às drogas para lidar com as contradições internas da luta de classes dos próprios Estados Unidos, né? Porque frente ao movimento dos direitos civis, surgimento das Panteras Negras, Malcolm X, Luther King e por aí vai, era necessário reconfigurar o sistema de dominação racial classista. A guerra às drogas e a tolerância zero ao crime foi pensado enquanto um instrumento para desmobilizar as comunidades negras que estavam muito politizadas e organizadas nos Estados Unidos. Não só as comunidades negras, como as diversas comunidades de imigrantes também, né? Mexicanos, porto-riquenhos, comunidades indígenas também, por aí vai. Então os Estados Unidos montou uma estratégia que tinha como premissa uma série de teorias criminológicas conservadoras, reacionárias, inclusive em vários aspectos, que deu, dentre outras coisas, no maior encarceramento em massa da história da humanidade num país dito democrático, né? Que superou a casa dos 2 milhões de presos. Quem debate isso muito bem é o grande sociólogo francês, o Louis Vacan, em livros como A Prisão das Misérias, que é um livro mais geral, e O Punir os Pobres, que debate especificamente a realidade dos Estados Unidos. E aí, dando certo essa estratégia nos Estados Unidos, ela foi exportada como um mecanismo de controle geopolítico sobre a América Latina. Assim como tudo que é ruim dos Estados Unidos, né, e é exportado pra cá, né? A política de guerra às drogas também foi. Ali nos anos 90, isso ficou muito evidente. E até hoje a gente sofre as consequências disso. Assim como o Johnny está falando do livro, eu não li também, mas a gente debate sobre maconha aqui há muito tempo. Tem vários vídeos aqui do canal sobre esse tema. Então eu sei um pouco dessa origem da criminalização, que foi uma origem racista, porque a maconha foi trazida pelos escravizados e era chamada, assim como o nome do livro fala, fumo de negro, diamba, liamba, inúmeros nomes que a gente ainda vê hoje por aí, né? Mas o ponto é que essa criminalização vem dessa origem, vem da planta ter vindo com as populações diaspóricas de África e também por ser utilizada por povos tradicionais e originários daqui do Brasil e da América Latina. Assim como o samba e a capoeira já foram criminalizados, a maconha é criminalizada até hoje pelo mesmo motivo. Então a lógica é, os Estados Unidos precisam interferir diretamente no combate às drogas na América Latina. Isso foi usado como desculpa para encher a América Latina de bases militares, para enfrentar guerrilhas, movimentos camponeses de luta pela terra, para praticar extermínio em massa contra camponeses, para garantir o domínio das multinacionais, para cooptar, treinar e dirigir
polícias e forças armadas de governos latino-americanos. Então, não se explica, inclusive, fenômenos como a Lava Jato sem antes fazer um debate sobre como, por exemplo, a Polícia Federal teve vários de seus elementos cooptados ideologicamente pelos Estados Unidos, feito treinamentos conjuntos e por aí vai, com desculpa de combate às drogas, ou então como a Colômbia passou décadas e décadas sendo olhado como um principal aliado subordinado dos Estados Unidos na América Latina, inclusive chegou a ser chamada de a Israel da América Latina. A desculpa oficial era o combate às drogas, isso foi base para, por exemplo, crivar a América Latina de bases militares, né? Assim como, neste momento, o governo Trump está avançando em querer colocar novas bases militares no Paraguai, por exemplo, na tríplice fronteira, com a desculpa de combate ao narcoterrorismo. Assim como a CIA praticou inúmeros assassinatos na América Latina inteira e agora sequestrou o Nicolás Maduro na Venezuela, falando que ele era chefe de um cartel de drogas, gente. A desculpa para entrar na América Latina sempre é o narcoterrorismo, assim como estão querendo colocar as facções criminosas como grupos terroristas, para os Estados Unidos poderem intervir na América Latina, mais especificamente aqui no nosso Brasilzão. Então, essa política de colocar a guerra às drogas como principal inimigo e lutar contra elas com unhas e dentes, ao mesmo tempo que alimenta cartéis, ao mesmo tempo que usufrui do dinheiro, ao mesmo tempo que faz vista grossa. A gente vê isso aqui, as milícias fazendo vista grossa, a polícia muitas vezes vendendo as drogas também. Então, assim, tem muito que não é contado, né? Tem muito que é escondido. Então a guerra às drogas, ela é, ao mesmo tempo, um mecanismo de dominação interna em cada país e uma estratégia geopolítica de controle do imperialismo. É claro que o problema das drogas é multifacetado. Veja, ninguém está desconsiderando o consumo problemático de drogas, que todo mundo, acho, conhece ou um familiar, ou um amigo de um amigo que teve problemas de adicção, né? Seja com drogas legais, seja com drogas ilegais. Ninguém desconsidera os mecanismos de matar gente que estão ligados ao comércio ilegal de drogas, e que inclusive um jovem é cooptado para virar aviãozinho, parte do tráfico, isso torna ele matável, ele é morto por gangues rivais, por grupos rivais, por facções rivais, é morto pela polícia, e aí uma mãe de uma periferia, por exemplo, desde que seu filho, por exemplo, nasce, ela tem medo que ele entre pra droga, que ele vá vender droga, que ele comece a usar droga, porque o caminho disso numa periferia é caixão ou presídio, né? Ou primeiro presídio, depois caixão. Ninguém está desconsiderando isso. O que se está dizendo é que há uma gestão seletiva do consumo de substâncias psicoativas. Então, a lógica é basicamente o seguinte: do ponto de vista médico, por exemplo, não faz sentido legalizar o álcool e proibir a maconha. Exatamente. Né? Assim, o que o álcool causa de acidentes no trânsito, de doenças ligadas, por exemplo, à cirrose, por consumo excessivo de álcool, e por aí vai, causa de encargos pro SUS, de problemas no trânsito, de vários casos de violência, e por aí vai, é um absurdo. Nunca no mundo ninguém morreu pelo consumo de maconha. Agora, pelo consumo de álcool, a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Não existe dose segura de álcool, mas a maconha tem inúmeros benefícios. Então, se a gente for pensar em saúde, o cigarro e o álcool deviam ser proibidos e a maconha devia ser liberada. Mas não é assim por quê, né? Porque existe muito preconceito e porque existe muita gente que ganha com essa proibição. E muita gente que é preso e encarcerado por conta dessa proibição também, que também é um projeto político. Maconha, gente, assim, ó, é isso, né? Você não vai chegar lá no SUS e vai pegar os dados de gasto bilionário com doenças a partir do consumo de maconha. Ou então você não vai ver situações de pessoas que, por exemplo, bateram um carro, atropelaram alguém porque estavam chapados. Não. Inclusive outras drogas, né, que tem um valor aquisitivo maior, como cocaína, êxtase, doce, LSD e por aí vai. Drogas que são muito mais ligadas a um consumo de classe média, por aí vai. São drogas que são consumidas em massa e os casos de consumo problemático que geram adoecimento, adicção e por aí vai, não são tão presentes, dentre outras coisas, porque isso tem a ver com contexto social. Gente, basta ir em festa de faculdade particular, basta ir em um lugar que tem um bando de gente rica, vocês vão ver o quanto de droga que circula, gente. Pelo amor de Deus, o Lolo, o chocolate lá, Lolo, a torta é direito. Né? Todo mundo tá ali com o negócio. O vape mais naturalizado que qualquer outra coisa. Liberado também. É muito pior do que qualquer beck. É muito pior do que cigarro, inclusive. Mas naturalizou-se adolescentes, pré-adolescentes enchendo o cu de vape.
Então, assim, não é a droga. O problema não é a droga. Trazendo pro meu lado aqui agora, né? Vamos trazer aqui pro meu lado. Meu Deus, que absurdo. Drogas. Meu Deus, você fuma maconha. Meu Deus, você usa qualquer outra droga. Mas eu utilizar o meu Monjaro do Paraguai, né? Esquece. Não, aí eu tô de boa. Então, assim, uma puta de uma hipocrisia do caralho, né? Então veja, ninguém tá dizendo que, eita, droga é massa, use droga, não. O debate o proibicionismo é basicamente uma estratégia de dominação interna e internacional. Sim. Isso por um lado. Por outro lado, o proibicionismo tem o seu elemento de racionalidade, porque a cannabis, né, a maconha, ela tem várias propriedades medicinais comprovadas e tem também várias aplicações industriais também comprovadas. Já falamos disso aqui, né? Temos 1 zilhão de vídeos, temos uma live inteira com o Gabriel, que é médico psiquiatra, prescritor de maconha medicinal, falando sobre maconha ser a porta de entrada para outras drogas, falando sobre os riscos, falando se existe vício, falando de tudo de uma forma muito científica. Então já vou deixar o card para você que não assistiu, terminando esse vídeo aqui, assistir também. A maconha é uma planta, presta atenção, é uma planta que tem diversas utilidades e que pode ser uma fonte de geração de renda, de emprego, desenvolvimento produtivo e tecnológico. Então, assim, fazer um debate sobre a necessidade de pôr um fim à guerra às drogas e fazer a descriminalização das drogas, inclusive, onde já está mais pacificado, mais ou menos em diversos setores, que é a descriminalização da maconha, ela é fundamental. E o debate sobre remédios à base de cannabis, ele é indispensável, porque já é uma realidade. E digo mais, a cannabis também tem aplicações altamente fortes no meio ambiente. O cânhamo, ele consegue captar muito mais carbono do que outras árvores normais. A gente consegue construir casa com tijolo de cânhamo, gente. Roupa de cânhamo gasta muito menos recursos naturais. Então, assim, tem uma economia inteira que poderia ser favorecida, inclusive o meio ambiente sendo favorecido nesse bolo aí. Mas que tudo é escondido e esquecido para prevalecer sempre o preconceito. E hoje, qual é a situação mais ou menos jurídica no Brasil? Você não tem a regulamentação, na prática, sobre o uso de cannabis a nível de autocultivo, né? E também sobre a regulação para a produção em massa de medicamentos. Então, isso não é distribuído no SUS. Acaba que as associações, elas surgem a partir de arranjos, por assim dizer, precários, porque depende de liminares judiciais, depende de várias estratégias para conseguir sobreviver, para garantir tratamento para diversas doenças. E assim, funciona, tem várias pesquisas, tem todo um histórico, um precedente internacional dando os resultados positivos. Já tem sim alguns lugares que no SUS você consegue medicamentos à base da cannabis, porém isso ainda não é no SUS do Brasil inteiro, só em algumas localidades. Além disso, com a forma que está sendo feita a nossa legalização de cultivo para as associações, inclusive, permite com que associações sejam invadidas e destruídas, como a gente viu com a Santa Gaia no ano passado. Então, agora a Anvisa lançou um novo documento com novos detalhes sobre o autocultivo, sobre você produzir o seu próprio medicamento, mas ainda falta muito, gente. Falta muito para a gente chegar a uma legalização e uma descriminalização de fato que contemplem as associações, que contemplem as pessoas que fazem o cultivo para o próprio consumo e que trate realmente a situação como um problema de saúde pública e não como um mero preconceito como é até hoje. Quando estive agora na Aliança Medicinal, a gente conversou, né, com uma moça e sua filha, a senhora, que é uma senhora já idosa e tal, ela tem problemas na coluna, escoliose, não sei o quê, vivia indo pra UPA, vivia com dor, não conseguia se abaixar e por aí vai, começou a fazer o tratamento, a funcionalidade da mulher é outra, né? Ela não fica mais tendo crise de dores, não fica indo pra UPA toda semana, não fica comprando remédio, Doflex, Tocilax todos os dias. A filha da senhora, ela até comentou que os barraqueiros da rua, os farmacêuticos da rua, até perguntam, cadê, rapaz? Dona fulana nunca mais veio aqui comprar um remedinho, até sente falta. Então funciona e é eficiente. Tem várias aplicações em tratamentos de problemas múltiplos de saúde ligados a problemas de mobilidade, de osteoporose, esclerose múltipla, problemas musculares, ósseos. Tem aplicações também em tratamentos para autismo, vários tipos de função. Então veja, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha Que o Ministério da Saúde não tenha tomado para si essa tarefa de encarar esse debate, porque seria possível, por portaria do Ministério da Saúde, avançar nisso, e a Anvisa está tentando apresentar uma proposta de regulamentação, depois de determinação judicial, mas tem que ter cuidado, porque
determinação da Anvisa pode vir com uma pegadinha, né? Um cultivo de uma cannabis que tenha no máximo 0,3% de THC, que é para essa cannabis não virar para consumo no sentido de fumar. Fora todo esse estigma e preconceito em cima do THC. Gente, não é porque tem THC que deixa de ser medicinal. Todo uso é terapêutico e medicinal. Cada genética vai ter um pouco mais de THC, um pouco menos de THC, mais CBD, vai ser híbrido, vai ser sativa, vai ser índica. Cada genética vai servir para um propósito. Pessoas que têm autismo vão ter que ter, de repente, um pouco mais de THC e um pouco menos de CBD. Já pessoas que precisam disso para um outro objetivo, vai ter que ser só CBD. Essa demonização do THC também é um sintoma de você culpabilizar o indivíduo e dizer que não é possível que a pessoa tenha efeitos terapêuticos se tem ali uma chapação, o que não é verdade. De forma alguma. Inclusive, a gente pode também tirar o exemplo dos cogumelos, que estão sendo estudados agora e que, gente, o efeito alucinógeno que o cogumelo proporciona é um efeito que muitas vezes é terapêutico, vem sendo utilizado em casos de estresse pós-traumático e dizem que, às vezes, em uma sessão assistida, que é quando tem um profissional da saúde ao redor, a pessoa está num ambiente controlado, que tem pessoas monitorando todos os sinais ali, às vezes uma utilização do cogumelo já é necessário para a pessoa ser curada daquele trauma do estresse pós-traumático, gente. Existem estudos que mostram isso já. Então a gente tem que tirar essa ideia de que só porque algo é alucinógeno, deixa a gente um pouco alterado dos sentidos, isso é ruim ou não traz nenhum benefício. Isso não é verdade. Mas espera aí, essa cannabis com 0,3% de THC, ela é muito difícil de conseguir, ela é quase que um mito. Isso pode encarecer muito a produção, por exemplo. Ou então há um debate que a Anvisa pode avançar numa proposta de regulamentação que fale de alianças de pacientes, né? Associação de pacientes, com até só 200 pacientes no máximo. Mas isso é uma escala muito pequena, isso pode inviabilizar os custos de produção. Enfim, é preciso um debate muito sério sobre isso, precisa avançar sobre isso. E aí, repare, veja, o que foi que mais me chamou a atenção na visita à Aliança Medicinal? Foi que eu visitei todo o processo de produção, né? Desde da mudazinha lá, aí o pezinho vai crescendo, aí faz a flor, aí corta a flor, resseca, forma os pacotinhos, depois vai fazer o processamento industrial para separar as substâncias e por aí vai. Gente, vocês que acompanham meu canal, vocês que acompanham os debates que a gente faz, sabem que a gente fala há muito tempo do complexo econômico industrial da saúde, né? E de como, presta atenção, e de como a economia capitalista dependente brasileira é controlada por monopólios estrangeiros. Sim. Então a coisa funciona assim. Hoje, 55% de tudo que o SUS consome é importado. Isso é pago em dólar, transferindo riqueza para fora, comprado de grandes monopólios estrangeiros. O déficit comercial da saúde é de 20 bilhões de dólares por ano. 20 bilhões. No caso dos IFAs, é um ingrediente farmacêutico ativo. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs que consome. IFA é basicamente o que faz o remédio funcionar. Sim. O princípio ativo é o remédio. O IFA é o remédio. Aí bota uma farinha, bota um gostozinho, vira um comprimido, mas o IFA é o remédio. É o que faz, que é o remédio para dor de cabeça, é o que faz a cabeça parar de doer. É um remédio, sei lá, uma pomada para coceira, para irritação na pele, é o que faz a pele parar de coçar. Né? O Brasil só produz hoje 10% dos IFAs que consomem. Consequência prática disso. O dólar subiu, o preço do remédio sobe. Exato. E aí já diria o Ciro Gomes, né? O povo não compra dólar, mas compra remédio. E remédio é dólar. Então, assim, variou o câmbio, remédio subiu. A empresa dos Estados Unidos decidiu que quer aumentar sua margem de lucro. Aumenta o preço do remédio aqui, fudeu. Aí isso, o remédio sobe na ponta. A Índia tem conflitos históricos com o Paquistão. Se amanhã começar uma guerra da Índia e do Paquistão, falta remédio no Brasil. No Brasil, a gente tem universidades públicas, laboratórios públicos, hemocentros, capacidade de produção que não é utilizada como deveria. A nossa rede gigantesca de laboratórios públicos, infelizmente, não está produzindo IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, né? Ou seja, a gente tem capacidade, a gente tem as ferramentas, a gente não tem investimento. Só falta investimento do governo querer que a gente seja autônomo e soberano em relação à produção de IFAs. Querer que a gente tenha a nossa própria produção de insumos industriais. Não, é tudo entregue. A gente vira sempre o país agroexportador. A gente não pode ter nenhum tipo de industrialização.
E como também, eu que já faço esse debate, já vejo muito conteúdo sobre isso, fico me questionando em relação a o que vai acontecer depois da legalização. Como é que vai ser implementado esse complexo industrial da cannabis? Porque senão a gente coloca também na mão de grandes empresas, também vai virar um monopólio e também vai virar um agronegócio. Não é isso que a gente quer. Isso é uma forma muito capitalista de lidar uma erva que é algo, inclusive, revolucionário, ancestral, que está na nossa humanidade há séculos e que sempre foi cultivado de forma muito artesanal pelas comunidades tradicionais, que utilizavam a planta como uma erva sagrada, que utilizavam a planta para fins medicinais e que esse uso tradicional, esse uso intergeracional, esse uso cultural pode acabar se perdendo nessa indústria da cannabis que for construída. Então é importante a gente pensar nisso também, importante a gente pensar em reforma agrária para que isso ocorra de uma forma mais sustentável. Apesar de eu não gostar dessa palavra tanto assim, né? Grosso modo, está basicamente fazendo a mistura. Mesmo a política de genéricos, que é uma política importante, interessante, fundamental, ela não tem servido de base para avançar em autonomia tecnológica, produtiva e soberania nacional para o Brasil. E aí, os remédios à base da cannabis, que eu visitei na Aliança Medicinal, eles produzem o próprio IFA deles, né? Eles não precisam importar. Claro que tem um elemento que é a máquina que faz a separação lá, eu esqueci o termo técnico. Eu conversei com o Ricardo Asfora, que ele é engenheiro agrônomo, ele explicou tecnicamente, e eu esqueci o termo técnico que usa na separação ali da folhazinha da maconha. Mas enfim, a máquina é importada da Europa, né, da Suíça, e aí tem esse problema, mas... É a máquina de trima, né, que tira as folhas grandes e deixa só os buds, que são as flores, que é o que a gente consome de fato, né. As folhas, elas podem ser utilizadas para outras coisas, mas elas não vão ter os efeitos que a cannabis tem de fato, né? Você pode fazer chás, você pode fazer pomadas, pode fazer outras coisas medicinais, mas ela não vai te deixar chapada, ela vai ter outros fins, tá? Praticamente todas as partes da cannabis são utilizáveis e é isso que a gente fala que ela é boa para o meio ambiente, porque tanto na época que você está plantando, ela consome bastante gás carbônico, depois os caules e os galhos vão ser utilizados para fazer fibra de cânhamo, que vai virar camisa, que vai virar tijolo de casa, que vai virar várias coisas. Com as folhas a gente pode fazer chás, pomadas e outros produtos medicinais. Com as flores a gente tem o uso dos buds, a gente pode fazer as extrações, então os óleos e tudo mais. Então toda a planta pode ser utilizada. A máquina tem uma durabilidade longa e a partir do momento que você monta a estrutura, o circuito de produção não passa pelo dólar. Então, repare, enquanto a gente estava conversando, eu fui perguntando, né, ao Ricardo e à Hélida, vocês têm financiamento de BNDES, de banco público? Não tem porque não pode, porque como é uma atividade que não é regulamentada, não pode conseguir financiamento de banco público, é muito difícil, não consegue apoio da Sudene, por aí vai. Veja, tem uma fala do movimento estudantil que parece brincadeira, mas é um negócio sério, né, reforma agrária para plantar maconha. Perceba, e se a gente pensasse num circuito produtivo em que você tem a reforma agrária, o plantio da cannabis e aí a liberação, a liberdade para o autocultivo para quem quiser consumir também, para quem quiser fumar, que é isso, não é problema nenhum. O plantio da cannabis, o processamento industrial, a produção de medicamento, de tecido, de aplicações de fibras industriais no Brasil, sem passar pelo circuito do dólar, sem ser controlada por monopólios estrangeiros. É isso, porra! É isso! Sem estar enviando riqueza para fora, formando força de trabalho qualificada para atuar nisso, tendo escala de produção, sendo distribuído pelo SUS, barateando o medicamento na ponta para a população, né? Garantindo que ele chegue de graça, garantindo emprego qualificado aqui, garantindo desenvolvimento tecnológico, garantindo uma boa renda para os agricultores e agricultoras ligados ao plantio de cannabis, um circuito produtivo nacional, inclusive pensando na possibilidade do Brasil ser um polo até de exportação de medicamentos à base de cannabis. Sim. Veja, a gente está falando de saúde, a gente está falando de reduzir a dependência da Big Pharma, dos grandes monopólios farmacêuticos globais, a gente está falando de melhorar a balança de pagamentos do país, porque a gente está falando de melhorar a saúde mental da população brasileira. A gente ia depender menos de importação e, portanto, uso de dólares, melhorar a balança comercial do país, de gerar desenvolvimento tecnológico, de gerar emprego qualificado, de garantir renda para o campo, para a agricultura brasileira e de, inclusive, pensar em consumo de medicamentos que esteja muito mais ligado à qualidade de vida, à autonomia.
Durante a visita, eu até comentei que um tempo atrás fui tentar parar de fumar, e aí foi recomendado um ansiolítico altera o sono, e aí pra lidar com a falta de sono, por causa do ansiolítico pra parar de fumar, tinha que tomar um outro medicamento pra normalizar o sono, mas esse medicamento pra normalizar o sono mexe com a libido e mexe com o metabolismo, eu iria ter libido reduzida e poderia engordar, mas aí teria outro medicamento pra lidar com a libido e com o eventual ganho de peso. Gente, isso aqui que o Johnny está falando é padrão. O que eu mais vejo nos meus pacientes é gente chegando com uma lista de 10 medicamentos que toma diariamente. Gente, nós somos o país mais ansioso do mundo. Não é à toa que as pessoas recorrem tanto a substâncias psicoativas. Seja álcool, seja maconha, seja o que for. Seja o remédio que você toma ansiolítico aí todos os dias. Que ninguém vê problema nenhum, né? Ninguém vê problema na Ritalina, por exemplo, que é uma anfetamina. Aqui, ó, coladinha com a cocaína. Aí ninguém acha que é droga, toma indiscriminadamente e foda-se, né? Esse é o melhor tratamento que a medicina brasileira pode dar para uma pessoa? Passar 10 remédios que um traz uma consequência que você tem que tomar mais outro? Ou a gente tratar o indivíduo de uma forma ampliada e ver todas as relações biopsicossociais que levam a esse indivíduo a abusar de substâncias, e aí a gente tenta, em vez de aumentar a medicação, reduzir, deixar só o essencial e tentar fazer algo mais natural possível? Existe toda uma fitoterapia que pode ser utilizada para melhorar inúmeras condições e que isso é deixado de lado por conta da farmácia, por conta da Big Pharma, por conta dessas empresas que dizem que tudo é remédio. Gente, tem chá de erva que é utilizado para desmame de remédio psicotrópico, que eu utilizo inclusive com os meus pacientes. A cannabis pode ser utilizada para inúmeras outras situações que pode substituir medicações. A gente não devia estar tentando diminuir o número de remédio ao invés de tomar 10 comprimidos de remédios psicotrópicos por dia? Existem remédios que são essenciais, gente. Realmente que não dá para viver sem. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho que tomar remédio todo santo dia de manhã porque a minha tireoide não produz hormônio nenhum. Então, se eu não tomar o meu remédio todos os dias de manhã, meu corpo vai entrar em piripaque. Eu não posso ficar sem, de forma alguma. Então, é um remédio essencial. Assim como o anticoncepcional que eu tomo. Porém, é isso. O resto, a gente toma o que é necessário. Essa coisa de tomar 1 zilhão de remédio, de ficar tomando 1 zilhão de complemento, isso é estratégia e marketing da Big Pharma e da indústria wellness. Não tomem medicamentos por conta própria, não tomem suplementos por conta própria, procurem um profissional de saúde qualificado. E se o profissional de saúde que está te acompanhando, o melhor que ele pode fazer é te botar 1 zilhão de remédios controlados, eu acho melhor você ter uma segunda opinião, porque com certeza você vai encontrar algo melhor do que isso. Assim, fez, cara, não. É mais saudável ficar fumando, porra. Nesse esquema aí que o cara toma 7, 8 medicamentos, deu uma desgrama. Eu vou começar, viu? Vou começar a fazer o tratamento aí pra parar de fumar à base de medicamentos feitos a partir da cannabis, viu? Aí, eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que agora vai, pra ver se eu me livro. Olha só, gente, olha que diferente. De vez do tabaco. Aí não vai ter mais foto, é tabaco, né? Meta pra 2026. Então, veja, gente, eu acho que falta coragem, assim, falta disposição de debater, de explicar para a população. Inclusive, tem muita gente que cria um seu Zé e uma Dona Maria hipotética, né? E trata o povo como burro, como bruto, como necessariamente preconceituoso. A senhora que eu conversei na terça-feira é evangélica, viu, gente? Evangélica, inclusive, disse que, graças a Deus, o remédio fez efeito. Exato. E ela não sente mais as dores que sentia antes. Agora consegue abaixar, consegue varrer a casa, consegue lavar um prato, consegue fazer as coisinhas dela. A pessoa é preconceituosa até o momento que ela utiliza e vê que funciona. Vê que melhorou a qualidade de vida. Vê que o quê? Mudou a vida da pessoa, gente. Aí a pessoa deixa de ser preconceituosa rapidinho. E preconceito também é algo que a gente consegue mudar, né? Quando, assim, explica, entende, conversa, estuda, a gente tira o preconceito, né? Não é algo imutável na vida.
e falou de Deus, e graças a Deus, e contou pra todo mundo da igreja e tal. É isso, viu, gente? Não tem muito mistério, não. O que a gente não pode é não ter coragem de enfrentar os temas, não ter coragem de enfrentar os debates. Inclusive, pegar o maior arco possível de possibilidades. Tem uma galera de diversos movimentos que faz um debate pelo viés da segurança pública e da luta antirracista, que é antiproibicionista, onde eu me insiro também, que tá correto. Tem uma galera que faz um debate sobre direito à saúde, tratamento de doenças raras e por aí vai, que é isso, tamo junto também. Tem uma galera que faz o debate econômico sobre soberania econômica, tecnológica e produtiva, sobre enfrentamento à dependência. Dá pra congregar todas essas frentes de luta, de enfrentamento, de pensamento crítico, num grande movimento nacional para enfrentar preconceitos, para enfrentar discursos fáceis, para enfrentar pânico moral, inclusive pegar o depoimento das pessoas e mostrar, ó, essa aqui é a realidade, sabe? Essa aqui é a realidade, essa aqui é a possibilidade desse medicamento mudar a vida das pessoas, tratamento de epilepsia e por aí vai, sabe? Eu vou avançar nesse vídeo, ler pra vocês um material que o próprio pessoal da Aliança Medicinal me mandou, que eu acho que é importante a gente dar uma lida, que eu acho que exemplifica várias coisas do que eu conversei aqui com vocês. Vamos lá. Maxwell vai colocar na tela o material que eu estou lendo. Vamos lá. Primeiro, falando um pouco da Aliança Medicinal aqui em Pernambuco, né, que fica em Olinda. A Aliança Medicinal é a primeira fazenda urbana de cannabis sativa para fins medicinais do Brasil. Instalada em Olinda, Pernambuco, ela tem cerca de 17 mil associados em todo o país. Há 3 anos, a Aliança Medicinal recebeu autorização judicial para o cultivo da planta e a produção do óleo à base de THC e do CBD, seguindo os padrões determinados e acompanhados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária. A liminar, expedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assegurou o direito de cultivar, manipular, fabricar, armazenar, transportar e dispensar o medicamento extraído da cannabis sativa. Como é a organização do terceiro setor, a aliança não tem fins lucrativos e seus produtos são muitas vezes mais baratos do que os importados ou produzidos pela indústria farmacêutica nacional. A associação mantém-se a partir da venda dos produtos aos seus associados. Com a permissão judicial e o empenho dos gestores e colaboradores da aliança, os associados não podiam arcar com os custos do tratamento, passaram a ter acesso de várias formas, seja com desconto nos valores ou até com tratamento custeado pela associação. Em todos os casos, percebe-se melhoras significativas da saúde e da qualidade de vida em diversas doenças. Ciência e legalidade. Hoje, apenas médicos veterinários e dentistas podem prescrever medicação à base de cannabis com fins terapêuticos. Esses profissionais são recebidos pela diretora médica da Aliança Medicinal, doutora Rafaela Espósito, e constatam o rigor científico adotado na linha de produção do cultivo ao laboratório onde os fármacos são processados. O resultado é fruto do modelo desenvolvido pelo engenheiro agrônomo e diretor executivo da Aliança, Ricardo Racine Asfora, que obteve qualificação na Green Fowler Escola dos Estados Unidos, especializada no cultivo de cannabis sativa. Envolvido na causa, ele investiu seus recursos na criação e desenvolvimento de uma linha de produção agrícolas em contêineres climatizados, que garantem plantas padronizadas conforme a norma farmacêutica vigente no Brasil. Uma associação de pacientes é formada em geral por portadores de doença e seus familiares e cuidadores. Ela une pessoas que buscam desenvolver problemas individuais de forma coletiva, como obter uma autorização para a produção de medicamentos. As associações dão voz aos pacientes e contribuem para a criação e avanço de políticas públicas da saúde, democratizando o direito de todos às melhores condições de tratamento. A Aliança é uma associação de pacientes fundada por Hélida Lacerda, presidente, e Ricardo Asfora, diretor executivo. Um dia, quem sabe, vem aí a associação da Camarada Luna, tá? Esse daí é um dos meus projetos de vida, é fazer uma associação canábica e levar saúde e qualidade de vida para a população. Promover políticas públicas, fazer com que isso seja algo para o povo, com o povo. Aqui tem uma conclusão: a criação de um marco legal em Pernambuco, como a Lei 18.757, sancionada em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, garantiu legalmente o fornecimento dos medicamentos derivados de cannabis pelo Sistema Único de Saúde. Aí o que eu falei, que em alguns lugares o SUS fornece medicamentos à base de cannabis, ampliando o acesso aos tratamentos, ainda caros para a maioria da população. Um ano após a aprovação, a lei ainda carece de regulamentação pelo governo de Pernambuco. E aí, assim, gente, vamos lá. Esse ano tem eleição em Pernambuco, né? Sim. Já que o tema é o tratamento a partir de remédios feitos com cannabis, né? A base de cannabis. Veja, aqui em Pernambuco, só quem faz esse debate dos pré-candidatos que estão colocados ao governo do estado é o Ivan Moraes, viu? O João Campos, que tem várias alianças com setores conservadores, se nega a fazer esse debate. A Raquel Lira é governadora, não regulamentou ainda a legislação feita pela LEP, né? Aprovada na LEP, que só quem faz esse debate aqui é o Ivan Moraes. O Ivan Moraes, inclusive, vem fazendo um debate justamente tentando conectar o acesso da população a medicamentos à base de cannabis e a dinâmica econômica de produzir isso, o impacto disso na geração de emprego, renda, desenvolvimento tecnológico para Pernambuco. Então vale pontuar, né? Ivan Moraes faz esse debate aqui em Pernambuco, pré-candidato ao governo do estado pelo PSOL. Vamos ver aí se o seu pré-candidato aí, no seu estado, tem coragem de comprar essa luta, tem posição, tem lado e não tem medo de
perder voto e acaba se curvando a um certo senso comum conservador que, infelizmente, ainda está desinformado. Aqui no Rio de Janeiro, eu conheço pouquíssimos deputados e vereadores que têm isso como um tema principal, ou que pelo menos falam sobre isso, né? Então é realmente importante a gente ver, pesquisar, ver quem tá falando, porque isso é uma pauta importantíssima. E a gente continuar, enquanto população, enquanto sociedade, lutando pela descriminalização, participando das marchas da maconha que tem no Brasil inteiro, cada vez maiores, porque a nossa luta popular é capaz de mudar a situação. Gente, só revelar, faltou luz aqui em casa, eu fiquei desesperado porque desligou tudo, pensei que tinha perdido o vídeo, mas felizmente não perdeu, mas eu retomar o fio da meada aqui. Luz que é privatizada, hein? Desde o governo Jarba. Mas... privatiza que melhora. Vamos lá. Vencido o prazo de 30 de setembro de 2025, após mudanças no comando da Anvisa, as associações foram comunicadas que era preciso uma análise mais profunda sobre a regulamentação e o prazo foi estendido até dia 31 de março. Em manifestação, a consulta pública da Anvisa para receber contribuições da sociedade, a Aliança Medicinal defendeu a inclusão das associações de pacientes no contexto da regulamentação. Entidades que surgiram para garantir o direito de acesso ao tratamento com cannabis medicinal, elas não foram sequer citadas no texto da consulta pública. Para serem reconhecidas como agentes que democratizam o direito à saúde por meio dos medicamentos que produzem, as associações precisam do apoio da sociedade e de seus representantes no governo e no Congresso Nacional. Isso depende de um trabalho de advocacy, que é um termo que eu odeio, diga-se de passagem, importado da lógica de lobby dos Estados Unidos, mas, enfim, que precisa ser feito com urgência, com estratégias e argumentos que mostrem o papel que elas exercem. Se é uma legislação que assegure a ampla produção e fornecimento dos medicamentos pelas associações, os pacientes ficarão limitados aos medicamentos produzidos pelas grandes farmacêuticas. Vamos Eu vendo qualquer termo imperialista no meio do meu português. Odeio. lá, gente. Assim, primeiro, essa disputa não é uma disputa de palavra, né? Ah, não é medicamento, não é remédio. Gente, assim, o que vai garantir o acesso universal a medicamentos feitos à base de cannabis não é disputar a palavra, né? É disputar um marco de política econômica, de política industrial. É mudar a legislação de patentes. É tornar um assunto nacional indispensável e de massa a política de um complexo econômico e industrial da saúde pautado em soberania nacional, soberania produtiva e soberania tecnológica. É trazer o debate para uma questão de saúde pública e não uma questão legislativa e judicial como é hoje. É por isso que quando eu fiz o debate, por exemplo, com 20 petistas, no primeiro tópico foi o legado do FHC, a legislação de patentes do Brasil, que é, inclusive, o que dá possibilidades jurídicas para as multinacionais dominarem tudo, está vigente ainda. O terceiro bloco desse debate, que vai ao ar nos próximos dias, eu fiz um debate sobre projeto de ciência e tecnologia para o Brasil, né? Então, aqui não é uma disputa de palavras, é uma disputa de marco de economia política, de política econômica, de visão de projeto de país. É fundamental que todo mundo se aproprie do marco teórico, da teoria marxista da dependência, o que é que significa ser um capitalismo dependente, e do debate sobre o complexo econômico industrial da saúde. Isso não pode ser só assunto de especialista, isso tem que estar na boca do povo, de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de usuários do SUS, de pacientes que dependem de medicamentos que hoje não estão chegando. Isso é um ponto. E para concluir o vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês, presta atenção. É perceptível, para quem acompanha o panorama político brasileiro, que associações, grupos, especialmente de mães com crianças atípicas que têm alguma deficiência, tem muita força política. Tem muito deputado estadual, deputado federal, senador se elegendo, dizendo que defende crianças atípicas, dizendo que defende as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, as mães de crianças com deficiências que, por causa do patriarcado, assumem fundamentalmente a função de cuidado. Defendem porra nenhuma, né? É preciso ter muita atenção, viu? Porque tem que ver se esse deputado estadual, federal, se esse senador, ele defende, por exemplo, uma regulamentação de medicamentos à base de cannabis para, por exemplo, fazer o tratamento do seu familiar que precisa, né? Porque o deputado faz uma retórica, não, eu defendo crianças autistas, eu defendo pessoas com deficiência, mas na hora, por exemplo, de mostrar concretamente uma proposta de política que garanta acesso a medicamento barato, distribuído pelo SUS, que chegue na ponta realmente para as pessoas e defender uma regulamentação que faça com que deixe de ser uma guerra jurídica produzir medicamentos à base de cannabis, esse deputado, esse senador, esse candidato, ele se cala porque presta contas ao conservadorismo, presta contas ao lobby de partidos da direita, do centrão e por aí vai. Então fique muito atento nisso, nesse 2026. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Adorei. Gente, a gente tem que falar de descriminalização, a gente tem que falar de legalização, até pra gente também cuidar do usuário e não criminalizar o usuário. O nosso objetivo é descriminalizar o usuário e também parar com essa guerra às drogas que só serve para prender jovens, pretos e periféricos e o quê? Ceifar as vidas dessas pessoas. As operações que tem dia sim e dia também
também aqui no Rio de Janeiro, matando cada vez mais jovens, também tem essa origem na guerra às drogas, que tem também como produto principal de perseguição a maconha. Então, falar de legalização também é falar de segurança pública, também é falar de saúde pública, e a gente não pode se esquivar desse debate e ficar só no raso. Além do que, a criminalização também prejudica os usuários, porque não permite que eles tenham acesso a uma maconha de qualidade que vai realmente ter os efeitos medicinais. Só dá acesso à porcaria do prensado e às merdas cheias de impurezas que a criminalização nos proporciona. A gente já falou sobre isso também. Vou deixar os links de todos os vídeos que a gente debate sobre esse assunto aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aberto um pouco mais a mente sobre esse assunto. Se intitular progressista, se dizer socialista e, ao mesmo tempo, ser contra a descriminalização da maconha é uma hipocrisia. Então procurem profissionais que falam de uma forma crítica, mas também científica e humanizada da planta, para a gente também ir quebrando esses estereótipos e espalhando informações de qualidade sobre esse assunto. E eu espero ter contribuído com esse vídeo. Muito obrigado, Jones, por você ter ido na associação, por levantar esse assunto. Acho que entre nós da esquerda radical isso é muito pouco comentado. E como eu falei, eu vejo esse como um dos pilares essenciais, ainda mais para nós, brasileiros aqui que sofremos diariamente com a guerra às drogas e com os efeitos da criminalização. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem um preconceito contra a cannabis, que ainda tá um pouco irredutível contra esse assunto, pra gente ver se a gente abre a cabeça das pessoas. Comenta aqui sua opinião sobre o assunto e se você gosta do canal e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Você também pode se tornar membro ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, aqui na descrição também tem o link com todas as informações que você precisa para marcar uma consulta comigo. Legalize já, jardineiro não é traficante e até a vitória!